Vinho com baixo teor alcoólico, isso mesmo. Para entrar nessa onda da turma mais jovem que está buscando bebidas com baixo teor alcoólico, ou a turma que está usando as caretas emagrecedoras, que estão ali num processo ali que não estão conseguindo tolerar muito bem o álcool, estão buscando bebidas alcoólicas em geral com teor alcoólico mais baixo. E aí que entra o vinho com baixo teor alcoólico. É um vinho, esse aqui no caso é o Below, tem 8% de álcool. Para quem não me conhece, vou me apresentar, meu nome é José Carlos, sou sommelier aqui do canal Doutores do Vinho. E hoje a gente vai bater um papo sobre vinho com baixo teor alcoólico. Como que isso é possível, como a legislação permite isso, e se na prática ele tem um teor alcoólico menor, ele tem menos calorias, ou não. Às vezes eu só estou reduzindo o álcool, mas a caloria vai ficar muito parecida, tá? Primeiro ponto, vamos esclarecer o que é esse vinho aqui. A legislação brasileira fala que vinho para ser chamado de vinho, né? Bebida para ser chamada de vinho, tem que ser feita exclusivamente de uva e tem que ter 8,6% de álcool. Beleza. Esse vinho tem 8. Onde é que ele entra? A gente tem ali um gap, uma exceção, que é o vinho leve, e é onde esse vinho se encaixa. Olhando no contrarrótulo, está escrito aqui, vinho leve. O vinho leve ele pode ter entre 7 e 8,5% de álcool. Então ele entra exatamente nesse ponto. Então já entendemos como é que eu consigo produzir um vinho, se é chamado de vinho, tendo 8% de álcool. O ponto agora é, ele tem menos álcool, ele tem menos caloria? Não necessariamente. E aí que tem uma pegadinha interessante, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu procurei no site da vinícola, eu procurei no contrarótulo, busquei na ficha técnica, eu não achei nada que falasse que esse vinho ele tem menos calorias por taça, por cada 100 ml do que os outros vinhos, tá? Apesar de a turma entender isso, né? Tá meio que implícito ali, menos álcool, menos caloria, porque o álcool é caloria. Na prática, vamos lá, para quem não conhece o processo de fermentação de um vinho, eu tenho ali, eu faço a colheita da uva, faço a prensagem, eu tenho o mosto, né, que é o suco da uva, eu jogo as leveduras vão comer o açúcar da uva e vão gerar o álcool, beleza? Para que eu tenha um vinho com 8% de teor alcoólico, um teor baixo, o enólogo, a pessoa responsável pela produção do vinho, em algum momento ele tem que interromper o processo de fermentação. Então, a levedura está comendo o açúcar, o enólogo vai de alguma forma interromper esse processo e tem diversos modelos. Pode ser até por resfriamento, ele esfria tanto o vinho que a levedura para de produzir, para de gerar o álcool. Mas, tipo, o enólogo pode usar o que ele quiser, né? Ele tem as ferramentas que estão na mão dele. Mas o que acontece? Quando eu interrompo esse processo de fermentação, eu vou ter um vinho com baixo teor alcoólico. Maravilha, está aqui, 8% de álcool. Contudo, eu vou ter um vinho com residual de açúcar mais alto. E aí que é a pegadinha. Será? E realmente será, tá? Eu não tenho esse dado na mão, pesquisei. Se alguém aí tivesse, algum nutricionista, alguém tivesse informação e quiser complementar aqui embaixo pra gente, estamos sempre à vontade e abertos para escutar. Eu tenho um vinho com residual de açúcar mais alto. Eu interrompi o processo de fermentação, eu tenho menos álcool, mas sobrou açúcar. Eu vou ter um vinho meio seco, demi-sec, e mais uma vez é o que esse vinho é. Esse vinho aqui é um vinho demi-sec. Por quê? Porque quando eu interrompi o processo de fermentação, sobrou açúcar. Simples. Não adicionou açúcar, não quer dizer que é um vinho de baixa qualidade, não quer dizer nada. Simplesmente quando eu interrompi o processo de fermentação, o açúcar residual que a levedura ainda ia comer, ia fazer um vinho com teor alcoólico mais alto, a levedura parou de comer, sobrou açúcar e diminuiu o álcool. Agora a conta é mais açúcar, menos álcool. Na caloria vai ficar, acho que mais ou menos elas por elas, tá? Agora sim, vai ser um vinho mais levinho, mais fresco, uma pegada um pouco diferente. Contudo, é um vinho que tem um açúcar residual mais alto, que vai incomodar algumas pessoas. Da mesma forma que um vinho mais leve, com 8% de álcool, vai agradar o paladar da turma que está chegando. Esse residual de açúcar também pode ser que agrade uma turma que está saindo do vinho suave de mesa, sem nenhum demérito, tá? Muito pelo contrário, os vinhos tipo Pérgola, Chalice, Chapinha, está tudo certo, tá? Cada um na sua, não tem problema nenhum. A turma que está saindo desse vinho e caminha para um vinho desse pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção para a turma que está saindo, porque ele é um vinho com baixíssimo teor alcoólico, com residual de açúcar um pouco mais alto, e traz aqui uma coloração, um aspecto até interessante. Eu vou abrir ele aqui. Ele traz até um aspecto parecido com um vinho verde. Ele traz uma refermentação aqui, uma leve frisantezinho aqui. É bem diferente. A parte aromática dele é bem simples, bem leve. É um vinho fresco, também está bem geladinho. A proposta do vinho é essa, que seja um vinho gelado. Eles indicam aqui de 6 a 8 graus, quer dizer, a temperatura de geladeira é um pouco para baixo. É um vinho simples.
Nada demais, também não é desequilibrado, mas sim tem um residual de açúcar. Agora, uma dicasinha legal: se você quer um vinho nesse estilo leve, mas esse açúcar te incomoda, gele bastante o vinho, põe ele bem geladinho, porque ele bem gelado não vai ter risco de esse açúcar mascar um pouco esse açúcar. Ele vai pegar a temperatura e vai aparecer esse açúcar de novo. Mas é um vinho interessante, traz uma proposta diferente para uma turma que está chegando, ou para um dia muito quente, ou quer alguma coisa mais leve. Tá aí uma proposta interessante, não quer dizer que seja melhor, não quer dizer que seja pior. Minha opinião sincera, eu prefiro um vinho com um pouquinho mais de teor alcoólico, que traga uma complexidade, um vinho mais estruturado, um pouco mais de corpo, mesmo para um dia quente. E aí a questão é o seguinte: mas eu vou beber menos. Aqui eu consigo beber mais volume, né? Porque eu vinho com menos teor alcoólico, consigo beber mais volume sem ficar bêbado, sem, sei lá, dar vexame. Cada um na sua escolha. Eu prefiro beber um vinho melhor, com uma quantidade menor, do que beber um vinho mais simples, com uma quantidade muito grande. Mas bebo vinho simples, sem problema nenhum. Se eu estou numa festa, estou num evento, chega lá e me oferece um vinho desse, eu vou beber o vinho, tá? O fato é que é a minha preferência. E você? Me conta aqui. Você já experimentou esse estilo de vinho? Gosta desse estilo de vinho? Não gosta? Nunca experimentou? Prefere beber vinhos com qualidade superior, uma quantidade menor? Ou será a turma que bebe bem e bebe volume? Conta pra gente aqui. Um abraço, até mais. Saúde.